Fala, fiel! Hoje vamos falar dos jogadores que têm mais jogos na história do Corinthians. Então, esse aí é o Museu da Fiel, episódio 2. Então, já se inscreve no canal, curte aí para ajudar o vídeo aí a alcançar cada vez mais torcedores do Corinthians e também outros torcedores fãs do futebol aí que queiram aí saber mais da história do Corinthians. Esse é um projeto aí chamado Museu da Fiel, um quadro aí para mostrar curiosidades, estatísticas, recordes na história do Corinthians. Então é um quadro aí para aproximar mais o torcedor corintiano do próprio clube. Tem muitos torcedores aí que não sabem de alguns jogadores que jogavam, que estão nessa lista do top 10. Inclusive eu acabei pesquisando mais aí para saber sobre esses jogadores que estão no top 10. E isso não só ajuda vocês a conhecer cada vez mais a história do clube, como me ajuda também, porque cada vez mais conhecer o clube que eu torço, o clube que eu amo aí, que eu acompanho diariamente aí em rede social, em YouTube, em tudo. E creio que vocês aí que estão assistindo, que vão assistir aí, devem fazer a mesma coisa. Então é isso, rapaziada. Então se inscreve aí quando perder nenhum vídeo e curte aí para ajudar aí o vídeo a crescer cada vez mais, como o Corinthians merece e a história também. Então é isso, rapaziada. O décimo colocado aí, eu tô com uma lista aqui do lado, então eu olhando, porque são 10 nomes, não dá para lembrar de todos, e nem todas as marcas, as partidas e tudo mais. Mas o décimo colocado é o nosso Rivelino aí, décimo colocado, ele aí que jogou aí na década de 70 pelo clube, cria do Terrão. Para mim aí eu acho que é o melhor jogador da história, formado na base do Corinthians, o melhor, para mim talvez uma questão de opinião, talvez que é o melhor jogador em termos de habilidade, não é o maior em questão de relevância, até porque na época que ele estava no Corinthians ele não conseguiu ganhar nenhum título e também teve toda a história aí de ser injustiçado e tudo mais aí na história do Corinthians. Talvez eu possa fazer até um vídeo dele aí no canal aí, no quadro Museu de Futebol, que posso trazer história de jogadores, ídolos e tudo mais. Mas o nosso Rivelino aí fez aí, ele jogou aí de 1965 a 1974 pelo Corinthians e fez 474 jogos pelo Timão. Não vou ficar aí falando, elogiando o Rivelino, porque todo mundo aí conhece ele, ou já viu o vídeo, ou lances dele, que era absurdo, é um gênio que jogou pelo Corinthians. Então é isso, ele foi o décimo colocado. E o nono aí, que eu não conhecia, talvez eu conhecia por nome, mas nunca cheguei a ver jogado, ou estudar mais a fundo sobre ele, era o Olavo. Ele que atuou aí em 1952 a 1961 pelo Corinthians. Aí ele atuou aí na década de 50, era uma época que o Corinthians dominava muito, com um grande time aí nos anos 50, com o trio mágico de ataque que o Corinthians tinha na época, que alguns estão nessa lista e estavam na lista de maiores artilheiros da história do Corinthians, os três do trio, que é um dos maiores trios da história do Corinthians. Olavo aí, que foi um grande zagueiro da época, um dos melhores zagueiros da história do Corinthians. Ele, que aí era o capitão na época, representava o Corinthians na época, e ele atuou 507 jogos pelo Corinthians. Aí é uma marca muito grande, poucos jogadores conseguiram passar aí mais de 500 jogos, apenas 9. Então é um grande zagueiro da história do Corinthians. Ele foi o nono colocado. E o oitavo colocado aí é o maior artilheiro da história do Corinthians, que está no vídeo 1 do Museu da Fiel. Se você não viu, vai ver lá. Depois eu vou deixar o link, o quadradinho que vai aparecer aqui ou aqui, um dos dois lados aqui no final do vídeo. Você clica e assiste. É Cláudio. Cláudio, que é o maior artilheiro do Corinthians, marcou 305 gols pelo Corinthians. É uma marca absurda que talvez vai ser muito difícil de ser batida. E ele atuou no Corinthians em 507 jogos, também empatado com o Olavo. Ele que atuou de 1945 a 1957. Então aí
é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, por mais que não tenha títulos relevantes, pois na época não tinha Campeonato Brasileiro, ainda não tinha Libertadores, foi ter Libertadores no final da passagem do Cláudio e não era jamais o auge dele no Corinthians, mas ele ganhou inúmeros paulistas. Eu falei mais dele no vídeo dos maiores artilheiros da história, porque ele era o primeiro da lista. Mas é isso, rapaziada. Se vocês não viram, não sabem quem foi o Cláudio, sugiro aí que vocês pesquisem no YouTube. Talvez deve ter algum vídeo, algum vídeo assim, mas bem antigo. Mas ele é um absurdo de jogador. Ele fez história no Corinthians. E rapaziada, eu mudei de cenário aqui porque o celular descarregou. Aí tive que colocar pra carregar e aí mudei de cenário aqui. Vim para outro lugar aqui da casa. Mas é isso, rapaziada. Vamos continuar. Eu parei no Cláudio. Então é isso. O sétimo colocado aí é o Vaguinho. Ele que atuou no Corinthians nos anos 70, no começo dos anos 80. Ele que atuou em torno de 551 jogos pelo Corinthians. Ele é o oitavo colocado da lista. Ele jogou pelo Corinthians de 1971 a 1981. Ele que participou daquele time que ganhou o título emblemático do Paulista de 77. Se você, quem é mais velho aí ou que acompanha muito a história do Corinthians, ele que deu aquele chute do travessão do gol do Basílio em 77. Vou fazer até um vídeo sobre esse gol, porque mesmo sendo no Campeonato Paulista, ele é um gol que é muito emblemático na história do Corinthians. Ele é um gol que basicamente coloca o Corinthians na disputa dos grandes títulos, que não vinha disputando porque estava em jejum de 23 anos naquela época. Então eu acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre esse gol, porque muitos não dão devida importância. Fala do Basílio em si, mas não falam necessariamente, não dão importância pro gol dele, que deveria ser dado. Mas é isso, rapaziada. O oitavo colocado foi o Vaguinho. Oitavo não, sétimo. O oitavo foi o Cláudio. Em sexto colocado é o nosso gigante. Para mim, um dos maiores. Assim, facilmente está no top 3 maiores jogadores da história do Corinthians. O melhor e o maior goleiro, para mim, disparado do Corinthians. Por mais que eu não acompanhe o Ronaldo Giovanelli. Mas, assim, ele é responsável pela maior era de títulos do Corinthians, que foi nessa última década aí, de 2010 aí. Ele foi basicamente o principal jogador, um dos principais jogadores em todos os títulos, basicamente todos, os dois Brasileirões, na Libertadores e tudo mais. E o Cássio atualmente aí tá com 563 jogos pelo Corinthians. Deixa eu ver, 563, 568, não tô entendendo minha letra direito, mas 563. 563, ele aí que todo mundo já sabe aí, chegou em 2012 e tá até hoje no clube e provavelmente vai se aposentar no Corinthians, se caso não alguma diretoria futura aí não vacilar igual vacilaram com o Ralf, com o Jadson na época do Thiago Nunes no começo. Mas acredito que o tamanho do Cássio ele é tão grande para a história do clube que nenhum presidente ou dirigente tem esse vamos dizer assim, esse peito para fazer isso. Por mais que alguns torcedores aí no último ano aí veio vendo, criticando o Cássio, eu discordo aí que ele mereça sair do Corinthians, porque não sou louco para falar disso, mas talvez banco é fato, porque todo mundo, ninguém tem cadeira cativa, pode ser o Pelé no Corinthians, ou um Cristiano Ronaldo, ou um Messi que não vai ter cadeira cativa. Se começar a jogar mal, tem que se ir pro banco. Mas pra mim o Cássio não deve sair jamais do Corinthians. E é um ídolo do Globo, um ícone já. Você olha pro Cássio e vê o Corinthians. Então assim, não tem mais o que falar sobre ele. Talvez até eu possa fazer um vídeo mas sobre ele. Não sei se é o momento, mas vou ver algum momento aí do canal, vou fazer um vídeo sobre ele, eu tenho certeza disso, que ele é muito importante na história do clube.
E em quinto lugar, aí no top 5, aí, começando, Birubiru, um dos melhores volantes da história do Corinthians. Ele aí que fez história nos anos 80 aí pelo Corinthians. Ele começou em 1978 pelo Corinthians e terminou sua passagem pelo Corinthians em 1988. Ele aí que disputou aí 590 jogos. O Cássio aí provavelmente vai passar ele nessa temporada ainda. Então, se você estiver vendo esse vídeo depois, qualquer coisa, não vou atualizar porque teria que ficar atualizando toda semana. Mas esse vídeo aí tá fazendo, tô começando esse vídeo aí antes da temporada aí de 2022 começar, então considere aí esse, mas provavelmente o Cássio vai passar o Birubiru. Birubiru aí que não tem o que falar dele, muitos aí não acompanharam ele, eu não acompanhei, mas é um dos grandes volantes da história do Corinthians, talvez, provavelmente atrás do Ralf Paulinho, do, do, do Vampeta, de mais alguns nomes na história do Corinthians, mas ele é muito relevante para a história do Corinthians. É isso. Em quarto lugar é Zé Maria, o melhor, para mim o melhor lateral direito na história. Eu sou fãzaço do Fagner, mas assim, não tem disputa assim com o Zé Maria. Ele que atuou no Corinthians por quantos jogos aqui? 598 jogos. 598 jogos, ele que atuou de 1970 a 1983 pelo Corinthians. Não tem o que falar. Você olha o Zé Maria, vai ver aquela foto emblemática, ele com o sangue aqui. É tipo um absurdo, absurdo. Ele representa o Corinthians, assim, a identidade do Corinthians, de raça, de entrega, de paixão, de, de correr atrás. Ele representa muito o Corinthians, de dar vida pelo clube. Não tem como. Para mim, ele é o melhor lateral direito da história do Corinthians. Fez até tiveram uma lista lá dos 11 do Corinthians lá, que se eu não me engano foi o Fagner. Provavelmente aí, porque eram muitos votando aí, muito pegaram a época agora dos anos 2000, 2010 aí, agora 2020, e não conhece, não procuraram saber da história do Zé Maria no Corinthians. Ele é muito gigante, ele é muito enorme para a história do Corinthians. E está em quarto lugar aqui na nossa lista. E em terceiro lugar, aí, um dos maiores goleiros da história do Corinthians. E para muitos aí, o maior goleiro também. Alguns consideram que viram ele jogar. Ronaldo Giovanelli, o comentarista da Band atualmente. Ele que foi formado no Terrão. Ele que atuou no Corinthians de 1988 a 1998. Ele aí atuou por 602 jogos pelo Corinthians. Então, um dos maiores goleiros aí da história. Já vi, se vocês não acompanharam ele, ou nunca viram lances dele de defesas e tudo mais, ele é monstruoso para a história do Corinthians. E até hoje vem o Ano Manta aí, participa aí diretamente aí com algumas decisões do Corinthians. Ele tá sempre ali em contato com a diretoria, sempre se envolvendo com a causa do clube e tudo mais. É um dos maiores goleiros da história do Corinthians, não tenho o que falar dele. Quem acompanhou viu, e se puder aí alguns desses jogadores aí, que muitos aqui que estão no vídeo não viram, comenta aí sobre vários aí que estão na lista. Cláudio ninguém vai ter visto, mas Olavo também não, porque nos anos 50, mas Ivelino, o Vaguinho, o Birubiru, Zé Maria, esses caras aí, se vocês viram, comentem aí embaixo, que é muito legal ver, ouvir de outras pessoas que acompanharam. Muitos aí são os grandes ídolos para eles, gente aí, pessoas que têm 50 anos, muitas vezes está vendo esse vídeo aí, torcedores de 50 anos, 40, 50 anos, viram alguns deles, e é muito legal trocar essa ideia aqui. Mas é isso, rapaziada. Em segundo colocado aí, também que entrou na lista de maiores artilheiros da história do Corinthians, Luizinho. Luizinho aí que era um dos trio que formava, um dos maiores trios da história do Corinthians, que formava o Cláudio e o Baltazar. Eles que, o Cláudio e o Baltazar estão no top 3 de maiores artilheiros do Corinthians. O Cláudio é o maior, como eu já falei aqui no vídeo. E
Luizinho atuou por 606 jogos pelo Corinthians, de 1948 a 1962, 14 anos aí no Corinthians. Icônico para a história do Corinthians, muitos não conhecem. Então, provavelmente eu vou pegar alguns vídeos, estudar sobre alguns jogadores do passado, principalmente ainda jogadores antes dos anos 70, porque talvez alguns jogadores de 70 para cá, muitos conhecem por nome também, tipo Sócrates, Rivelino, que são passados aí, muitos dos nossos pais falam sobre eles. Caramba, tá aparecendo no vídeo aqui o suor, porque tá muito calor aqui em São Paulo. Mas é isso, rapaziada. O segundo colocado, Luizinho. E o primeiro, a maioria todo mundo já sabe, o maior lateral esquerdo da história do Corinthians, com mais de 800 jogos. Vladimir, ele que fez aí 806 jogos no Corinthians. Acho muito difícil alguém bater essa marca, talvez. Não sei quão longe o Cássio pode chegar com o Corinthians, porque ele teve uma temporada baixa na temporada passada. Não sei se ele vai conseguir manter alto nível por, sei lá, 4, 5 temporadas, visto em média que ele faz uma temporada aí de 50 a 60 jogos pelo Corinthians, sem lesão, é claro. Então, eu acho um absurdo de jogos aí. Claro, tem outros times com jogadores com mais de 1000 jogos, mas 800 jogos, 806 jogos é muito jogo. E ele tinha, além do tanto de jogos que ele tem, ele tinha uma qualidade absurda. Quem não viu vídeos do Vladimir, vê aí, torcedor Corinthians, porque se eu pudesse colocar os vídeos aqui por conta de direitos autorais, provavelmente vou tomar strike aqui no vídeo. Eu não quero que o vídeo caia, porque muitos aí não conhecem a história do Corinthians, ou isso é uma forma de ajudar os torcedores do Corinthians a saber mais da história do nosso timão aí, nosso Coringão aí. Então é isso, rapaziada. Pra mim é o maior lateral esquerdo da história. Ele que também, esqueci de citar, eu vou fazer um vídeo em breve aí, não sei, daqui a umas 3, 4 semanas, já que o Museu da Fiel semanal, toda sexta às 8 horas da noite que sai vídeo no canal, sobre a democracia corintiana. Muitos aí ouviram falar da democracia corintiana, que é o maior movimento ideológico da história do futebol brasileiro, que começou, um dos líderes era o Vladimir, na época dele. Eu não falei o ano que ele jogou de 1972 a 1985. Ele que estava aí junto com Sócrates, Casagrande, esses craques da época dos anos 80 do Corinthians, que lideraram esse movimento da democracia corintiana diante a ditadura na época. Então vou fazer um vídeo sobre, que muitos ouvem falar pelos pais ou por familiares, amigos, ou principalmente os mais velhos, e eu queria trazer história de fato real para vocês conhecerem mais a história do Corinthians e conhecer todos os detalhes. É isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Curte aí. Se vocês acham que tem como melhorar os vídeos, o canal, e é isso, comenta aí embaixo. Eu aceito sugestões aí, porque cada vez eu quero estar melhorando o canal, porque eu quero fazer o canal com uma pegada diferente dos outros, que muitos comentam só jogos do Corinthians ou notícias atuais. Eu queria fazer esse quadro aí do Museu da Fiel para explicar mais a história do Corinthians e também para eu aprender e também conhecer mais o meu clube, o Corinthians, que é o nosso timão aí. E é isso, rapaziada. Valeu pelo vídeo. Tamo junto.